Quero convidá-los, vamos abrir nossas Bíblias lá. Introduzimos a exposição dessa epístola no mês de fevereiro, mas depois nós tivemos, não foi continuado, então vamos continuar. Retomamos essa manhã, Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 10. Entre os estudiosos, fala-se que essa é a primeira epístola escrita pelo apóstolo Paulo. O Paulo, ele escreve porque está ocorrendo uma situação muito séria de desvio da igreja para com o evangelho da graça. Então nessa manhã nós vamos olhar para as palavras de Paulo, versículo 6 até o versículo 10, e veremos como que o apóstolo Paulo faz essa denúncia. Alguma vez você já constatou algo irregular? Que não estava funcionando conforme as normas estabelecidas, ou os valores, os princípios que conduzem uma organização, ou um grupo de pessoas estão desviando do seu propósito e você é necessário que faça uma denúncia? Ou então, por exemplo, outro tipo de denúncia, você constata que uma mulher está sendo agredida, seja por seu cônjuge ou seja por qualquer outra pessoa, e você tem o dever moral de denunciar, e você vai ligar lá no número adequado para fazer essa denúncia e dizer que algo está errado e não pode permanecer. A ideia aqui, o apóstolo Paulo exatamente fazendo uma denúncia muito séria, uma denúncia que não pode ser menosprezada. E o apóstolo Paulo, quando faz essa denúncia, ele o faz bastante consciente daquilo que a igreja na Galácia havia aprendido e o caminho que eles estavam percorrendo que não era o correto. Vamos então orar a Deus para que Deus nos fale essa manhã e compreendamos essa denúncia que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas e isso possa nos ajudar hoje em nossa caminhada cristã. Vamos orar? Pai bendito, nosso Deus, te louvamos e glorificamos porque a tua palavra nunca passará. Te agradecemos, ó Pai amado, pela epístola de Paulo aos Gálatas, que serviu de grande admoestação aos nossos irmãos do primeiro século, e de modo que estes puderam, ó Deus, parar, avaliar como estavam e voltar-se para a tua palavra. E que nessa manhã também, cada um de nós aqui, possamos compreender esse texto, naquilo que foi dito aos seus leitores originais, e possa também servir para nós hoje, ó Deus, de admoestação, de repreensão, de alerta, para que não venhamos, Pai querido, enveredar por caminhos que sejam tortuosos diante da Tua presença. Assim, Senhor Deus, tem misericórdia de nossas vidas, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Observe como é que Paulo denuncia, irmãos. Então, capítulo 1 de Gálatas, versículo 6 até o versículo 10. Paulo começa da seguinte maneira. Ele diz: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Como também antes temos dito, assim agora vos pregar outro evangelho, além do que já recebi. Pois busco eu agora o favor de homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria. O que é realmente sério essa denúncia que o apóstolo Paulo faz. Paulo, ele está reagindo. O apóstolo Paulo, ele não se conforma com o fato de que a igreja na Galácia, que havia aprendido do evangelho da graça, o evangelho de Deus, tão rapidamente, tão precipitadamente, começava a dar ouvidos a ensinos falsos. Os irmãos estão lembrados que estiveram aqui em fevereiro, quando nós apresentamos qual é o grande problema que está ocorrendo na Galácia, naquela região. E o que se pode verificar, irmãos, é que o apóstolo Paulo, após o processo de plantação daquela igreja, na sua caminhada,
e na sua ausência os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos pregadores se infiltraram dentro das igrejas na Galácia, e de uma maneira bastante sorrateira, de uma maneira bastante camuflada, começaram a trazer um ensinamento que destoava do Evangelho. O que eles falavam? Eles diziam o seguinte: olha, Paulo veio aqui até vocês, Paulo falou que a salvação é pela graça, a justificação é pela fé em Cristo Jesus. Sim, isso é verdade, ok? De fato Jesus ele morreu na cruz, de fato a obra de Jesus ali foi realizada, mas falta alguma coisa, não é? Vocês não podem se atentar somente àquilo que Jesus fez, não é somente pela fé, mas há também algumas exigências para que vocês tenham segurança da salvação, para que vocês sejam aceitos por Deus. A exigência é aquilo que foi dito por intermédio de Moisés, aquilo que foi dito no passado, e nós temos como judeus a necessidade, e não somente os judeus, mas os gentios também, a necessidade de, para ter salvação, serem circuncidados. Para terem a segurança da salvação, precisam cumprir a dieta judaica. Para ter a segurança da salvação, precisam também cumprir o calendário judaico. E aí então, esses falsos pastores que se infiltravam na igreja, não negavam a obra de Jesus na cruz, mas acrescentavam. Diziam: olha, se você não é circuncidado, gentio, se você não cumpre a dieta judaica, se você não se abstém de alguns alimentos que são impuros, se você não cumpre o calendário, olha, eu tenho uma notícia muito ruim para lhe dar: você ainda não é salvo. Essa sem dúvida alguma, uma questão muito séria que Paulo está trabalhando a igreja, e aqui nós temos algo fundamental, dizendo que a salvação é pelas obras da lei, mediante os méritos que tenho na observância da lei. Ou seja, se eu fizer isso, eu tenho segurança que serei salvo, porque a lei. E aí então o apóstolo Paulo, ele começa, ao escrever, ele fala como que ele fica surpreso, como que ele fica realmente estarrecido, como que eles puderam tão rapidamente, após a conversão, após a saída de Paulo da Galácia, abandonar o evangelho da graça de Deus, abandonar o evangelho de Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, nós temos algo muito sério ocorrendo aqui, que é justamente o legalismo religioso, não é? E o que é o legalismo religioso? Será que talvez você, não, pastor, a gente não tem problema com isso hoje, porque nós não temos aqui na igreja ninguém falando que precisa ser circuncidado, não é? Nós não temos aqui na igreja ninguém proibindo a gente comer carne de porco, por exemplo. A pancetinha, quando a gente faz aqui nosso churrasco, a panceta corre solto, né? Nós não temos problema com isso. Não, pastor, nós não temos problema porque nós somos batistas, e como batistas nós não somos sabatistas, né, digamos. Nós não temos o ensinamento do adventismo que ensina que é necessário. Nós separamos o domingo para... Temos um risco, estamos tranquilos, é isso, irmãos? Absolutamente não. Nós observamos que assim como a igreja na Galácia estava sendo de uma maneira bastante perspicaz, sendo conduzida para fora do evangelho, abandonando o evangelho, nós podemos hoje também, quando se trata do legalismo religioso, quando nós temos a tentativa, o que é o legalismo religioso? É a tentativa de se viver baseado em preceitos humanos e que somos capazes de produzirmos a nossa própria justiça. O legalismo religioso fala e ensina que o legalismo religioso, ele exalta o homem. O legalismo religioso, ele faz com que nós sejamos fisgados por aquela ideia: eu sou bom, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu vou na igreja todo domingo, eu sou bom. Aquele irmão, daí é uma tranqueira, né? Se eu lhe contar o que ele faz. Então, o legalismo religioso, ele vai trabalhando de tal modo que nós caiamos na exaltação do meu eu, daquilo que eu faço, daquilo que eu realizo, e aquilo que eu faço e realizo me torna superior, me torna melhor,
me torna mais digno do que meu irmão que não faz o que eu faço. Sabe que isso acontece hoje em dia, irmãos? Isso acontece, não acontece? E aí então faz com que olhemos para o outro com o olho assim meio desconfiado, né? Quem é você para falar comigo? Pera lá, baixa seu tom de voz aí, vamos mudar essa palavra, porque você sabe quem eu sou? Não é isso, irmão? Isso acontece? E aí nós temos algo muito sério, porque a igreja na Galácia, ela está sendo seduzida pelos judaizantes que estavam propondo o seguinte: olha, não é que vocês têm que abandonar Jesus, mas vocês têm que acrescentar algumas coisas que são fundamentais. E o apóstolo Paulo então, ele reage com espanto a essa possibilidade de deserção do verdadeiro evangelho. Ele reage diante a uma falsa mensagem destes que estão agitando a igreja e fazendo com que os irmãos se afastassem. Por isso que Paulo, olha aí na sua Bíblia: estou já desertando daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos o evangelho de Cristo. E aí, queridos irmãos, nós temos uma questão muito séria que o apóstolo Paulo vai continuar a falar. Ele não somente denuncia, mas o apóstolo Paulo agora, ele vem de voador, ele bate com força, ele bate com uma força tão grande, quanto mais, que é para nos causar um espanto e fazermos parar e pensar. Olha o que ele diz no versículo 8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já pregamos, seja o quê? Todos comigo? Anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregue outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. E aí é uma questão muito séria, porque o apóstolo Paulo, quando ele fala acerca dessa, não só denunciando, mas dando a execução, não só denunciando, mas mostrando a seriedade da situação, observarmos duas questões importantes no versículo 8 e 9. Primeiro, o que Paulo quer mostrar aqui? Presta atenção. O que Paulo está trabalhando? O apóstolo Paulo quer que a igreja na Galácia, que os crentes do primeiro século, aqueles que receberam essa epístola, compreendessem que o evangelho é imutável. Paulo está estabelecendo uma verdade fundamental acerca do evangelho: o evangelho de Deus não muda, o evangelho de Deus não se molda à cultura, o evangelho de Deus, ele é acultural, o evangelho de Deus, ele é atemporal, o evangelho de Deus, ele é a verdade. Não podemos, irmãos, ignorar isso. Agora, uma questão fundamental no versículo 8, olha novamente para a sua Bíblia: mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos pregue o evangelho diferente do que já vos pregamos, seja anátema. O que Paulo está mostrando? O evangelho é imutável. Não que Paulo estivesse em dúvida. Paulo não está em dúvida acerca do que é o evangelho, do que é o verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo, ele não coloca em xeque o evangelho, mas o que ele está colocando em xeque é exatamente a realidade da mutabilidade humana. O evangelho é imutável, o evangelho não muda. Nesses 2000 anos em que o evangelho foi proclamado por Cristo Jesus, quando ele começa lá em Marcos 1,15, ele sempre foi o mesmo ao longo de séculos. O que é que muda então? O que é que muda? O que é transitório? O que pode ser modificado? E aqui no sentido, irmãos, muito sério, porque não é no sentido positivo. A mudança que Paulo fala da pessoa humana, não é no sentido da transformação do caráter, a semelhança de Cristo, não, mas ele está falando no verdadeiro evangelho. Se ela não estiver atenta às escrituras, ela poderá mudar, abandonar, rejeitar, desertar do evangelho de Deus. Não estamos falando de perda de salvação, mas estamos falando de crença, no sentido da fé proclamada, da fé recebida, da fé que se diz crer. Isso é muito sério. E o apóstolo Paulo, então, está nos mostrando que há homens que mudam de convicção, ora afirma uma coisa, ora afirma outra coisa.
não possuem consistência, considerando a possibilidade de que isso estava ocorrendo na Galácia. Lembram-se que ele está admirado? Por que ele está admirado? Vocês estão deixando o verdadeiro evangelho. Vocês estão deixando o evangelho da graça que eu vos anunciei, porque se infiltraram em vosso meio falsos profetas, os judaizantes que querem perverter o evangelho de Deus, e vocês estão mudando. Vocês estão deixando o verdadeiro evangelho e seguindo o falso evangelho. É uma advertência muito séria, meus irmãos, porque vivemos tempo em que falsos evangelhos têm se alastrado em nossa pátria. Evangelhos malditos, evangelhos do capeta, evangelhos da perdição, evangelhos que não são o evangelho de Cristo, e a igreja, que se diz ser igreja de Deus, dando ouvido, flertando, se coadunando com essas mensagens que não são mensagens da graça de Deus. Então o que o apóstolo Paulo está mostrando é que outrora sim anunciaram o evangelho verdadeiro, mas agora estão no caminho estão destoando, estão no caminho de abandono. E meus queridos, como que isso é sério, não é? Como que isso é sério? Eu lhe pergunto o seguinte: na sua vida cristã, na sua caminhada com Jesus Cristo, quantas vezes você deu ouvido a falsos evangelhos e isso cativou, e isso despertou interesse em você, e você deixou de dar atenção ao evangelho da graça, à justificação pela fé, à obra redentora de Cristo Jesus, por influências, por aquilo que possa ter sido motivado por conveniências. E aí então o apóstolo Paulo, ele vai dizer algo muito sério. Ele diz o que? Seja anátema. E aí, queridos, ele fala que seja anátema aplicando a quem? Olha o versículo 8. Ele diz o que no versículo 8? Mesmo que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho. E Paulo está se incluindo. Se porventura eu chegasse aí na Galácia e começasse a anunciar a vocês o evangelho diferente daquilo que eu já vos havia anunciado, eu preciso ser considerado maldito. E aí, irmão, sabe o que é difícil? Porque nós vivemos uma cultura evangélica cheia de mimimi. Não pode falar nada que ofende. Não pode ser categórico, firme, porque as pessoas, não é? Fala um pouco mais com firmeza para ver como é que as pessoas reagem. Cheio de se condoendo. O Paulo está falando o seguinte: olha, se eu, Paulo, anunciasse algo diferente para vocês, eu sou maldito. E aí, irmãos? Primeira grande verdade, versículo 8. Paulo está falando o seguinte: o evangelho de Deus não muda. O evangelho de Deus não se molda à cultura. O evangelho de Deus não se dá jeitinho brasileiro no evangelho de Deus. E aí, ele fala seja maldito. Agora, a gente fala anátema e ficou-se um termo bastante usual, não é? E não traz um verdadeiro impacto que trouxe no primeiro século. Vocês sabem que Paulo escreve para a igreja na Galácia, ali haviam judeus e gentios. E todo judeu conhecia muito bem o que significava esse termo anátema. E aí, meus queridos, agora uma segunda parte que eu quero destacar aqui, no versículo 8 e 9, porque ele fala que ele mesmo seja anátema, se anunciasse o evangelho diferente, e no versículo 9 ele fala, aqueles que anunciam esse evangelho, eles são anátemas. E sabe o que é anátema, irmão? Não é só maldito. Maldito, tá bom, tá bom. Tá bom. É a sua ideia, é a sua opinião. Mas não, quando o apóstolo Paulo está falando anátema, a palavra anátema no grego, na Septuaginta, que quer dizer coisa devotada, ou seja, o termo xerem, o que ele queria dizer? Que aquela situação, aquele erro, aquela atitude, aquele pensamento, aquela ação, era tão abominável aos olhos de Deus, e que Deus, preste atenção nisso, e que Deus ele era glorificado na total destruição dessas coisas. Entende o que é anátema?
Não é simplesmente falar que é maldito, é muito mais do que isso. Anátema é dizer o seguinte: o que está sendo feito, o que está sendo ensinado é absolutamente reprovável por Deus, e Deus é glorificado com a absoluta destruição disto. E Deus, ele age com ira, Deus, ele age com justiça, Deus, ele age corrigindo severamente aqueles que se colocam numa situação de anátema. E aí, é diferente ou não? Muda ou não muda, irmãos? O que o apóstolo Paulo está falando, e aqui nós temos algumas passagens do Antigo Testamento, não vou ler por causa do tempo, é pouco tempo de pregação, nem sei se já deu a hora, mas quando a gente olha lá em Deuteronômio, a gente não vai ler em Deuteronômio, mas lá em Deuteronômio 7, 24 a 26, a palavra anátema é usada e é aplicada à imagem de esculturas dos deuses pagãos de Canaã. O que Deus está falando é o seguinte: isso é maldito, isso vai ser absolutamente destruído. A ira de Deus virá sobre os que vivem, os que praticam, os que aceitam essas coisas. E Deus, ele age de uma maneira cabal para exterminar. Lá em Josué capítulo 6, versículos 17 e 19, a mesma palavra anátema é aplicada a Jericó e a tudo que havia naquela cidade. Ou seja, qual é a ordem de Deus? Tudo que há em Jericó é maldito, tudo que há em Jericó tem que ser exterminado, tudo que há em Jericó não pode permanecer, não pode subsistir. E o desastre vem sobre o povo de Israel em Ai. Sabe por quê? O que Acã faz? Acã, ele fica com uns despojos. Ele viu um ouro, ouro, não é? Ele viu algumas coisas preciosas que eram rentáveis e tomou para si. A nação inteira de Israel sofreu por causa de Acã. Isso é anátema. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para o texto de Gálatas e olhamos e reconhecemos que Paulo fala que é anátema, Paulo não está brincando não. Paulo está falando, é absolutamente desprezível aos olhos de Deus, e Deus vai exterminar, e Deus agirá com ira sobre essa situação. Deus, ele não tolera esse tipo de prática pecaminosa. Ou seja, qual é a prática pecaminosa que está ocorrendo na Galácia? Um outro evangelho. Estão se pervertendo do verdadeiro evangelho, estão deixando o evangelho de Deus para seguir um outro evangelho. Isso é o que, queridos? Anátema. O apóstolo Paulo, ele não é politicamente correto, não é? Anátema, então, imagine algo que seja tão iníquo aos olhos de Deus, que a sua destruição redunda no seu louvor. Isso é anátema. Anátema é algo que seja tão iníquo aos olhos de Deus, que a sua destruição. Essa coisa foi a terrível maldição que Paulo invocou sobre os que pervertiam o evangelho. Meus amados irmãos, não brinquemos de ser crentes, não brinquemos, não sejamos um povo inconsequente, mas observemos e vejamos que Paulo, ele é bastante firme. Paulo, ele não está preocupado com o politicamente correto, ele não está preocupado se as suas palavras irão ofender, ele não está preocupado em agradar aos ouvidos dos Gálatas, e muito menos fazer a política da boa vizinhança que perverte o evangelho da graça. Vocês estão entendendo? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: vocês estão ensinando a gente? Vocês estão ensinando que preciso acrescentar a graça de Deus às obras da lei? Vocês estão ensinando que para ser salvo é preciso ser circuncidado, seguir a dieta e o calendário judaico e seu sistema sabático e jubileus? É isso que vocês estão ensinando? Vocês são malditos. Vocês merecem e vão receber absoluta destruição que vai redundar no louvor da glória de Deus.
E ele diz isso em alto e bom som, meus irmãos. O que ele está falando é que o que vocês estão dizendo é absolutamente abominável aos olhos de Deus, e Deus será glorificado com a total destruição de suas vidas. Esse é o Evangelho. Então, que nós possamos hoje, amados irmãos e irmãs, sermos um povo, uma igreja, que não se coloca numa posição de superioridade a ninguém, mas que uma igreja que se humilhe na presença de Deus, observe a palavra de Deus, tenha um verdadeiro temor a Deus, e que a nossa vida, que a nossa maneira de viver, que o Evangelho que pregamos, o Evangelho da cruz, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da obra redentora de Cristo, que aqueles que ainda não creem possam crer. Que você possa de fato ter prazer em estar aqui. Ninguém deve estar aqui por coerção. Domingo passado eu escrevi uma pastoral falando daquilo que é reprovável em nossa igreja, no sentido da pouca frequência dos membros nos cultos. Mas a motivação de se estar aqui não é por obras, não é por religiosidade, não é para agradar fulano ou beltrano, mas é estar aqui porque eu amo ao meu Senhor Jesus. É estar aqui porque eu tenho um prazer de me reunir com os meus irmãos e viver em comunhão fraternal. É estar aqui porque eu tenho um prazer de vir cultuar a Deus, de poder vir aprender da palavra de Deus, mesmo que meu corpo esteja cansado, mas aqui estou porque eu tenho um prazer. Não é porque o pastor fica pegando no pé, não é porque eu posso ouvir uma bronca, porque se você vem para cá porque você não quer ouvir bronca, se você vem para cá porque você deseja ficar bem na fita, melhor não vir, porque isso é religiosidade, Deus não aceita. Venha porque você ama a Jesus Cristo, porque você ama a igreja de Deus, porque você tem prazer em estar em comunhão com o povo de Deus, e você quer se fortalecer na coletividade para durante a semana testemunhar do Evangelho. Ninguém deve estar aqui obrigado. Não é por obras, não é pela religiosidade, mas é por expressão da nossa gratidão, do nosso louvor, do nosso reconhecimento do amor de Deus por nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai bendito, nosso Deus amado, te glorificamos nessa manhã por tua palavra, Pai, para que não venhamos ser seduzidos por falsos evangelhos de nosso tempo. Ó Deus, não venhamos ser seduzidos por mensagens que são agradáveis aos ouvidos e causam, ó Deus, uma repulsa do Senhor. Perdoa os nossos pecados e transgressões, que haja em nossas vidas o temor ao Senhor. Ó Deus amado, que possamos verdadeiramente viver para o louvor da Tua glória. Abençoa-nos agora nos cursos da Escola Bíblica, da Escola da Família, que seja um momento proveitoso de crescimento e de fortalecimento na fé. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa escola.